Esse relato que vou te contar aconteceu com meu tio Zé há muitos anos. Ele sempre foi um cara simples, trabalhador e por muito tempo trabalhou como caseiro em uma fazenda que ficava no interior, quase no fim do mundo. Aquela fazenda era o tipo de lugar onde a gente ouve mais histórias de fantasmas e lendas do que notícias da cidade grande. E lá, entre morros cobertos de mata fechada e estradinhas de terra que parecem nunca acabar, meu tio levava uma vida tranquila, cuidando de umas dezenas de vacas, galinhas e, claro, das plantações. Mas foi lá que ele viveu um dos maiores sustos da vida dele. Tudo começou de forma bem estranha. Meu tio acordava todo santo dia, antes mesmo do galo cantar, por volta das 4 da manhã, para tirar o leite das vacas. Ele fazia isso desde sempre e conhecia o rebanho como a palma da mão. Mas de repente, as vacas começaram a sumir. No começo, ele achou que tinha alguma coisa errada com a cerca, talvez uma vaca escapando por algum buraco ou se escondendo no meio do matagal. Mas, quanto mais ele procurava, menos pistas ele encontrava. Foi então que ele percebeu que não era só uma vaca ou outra que sumia. Em menos de 2 semanas, 3 vacas já tinham desaparecido, e sem deixar rastro. A cerca estava intacta. Não tinha pegadas, marcas de sangue, nada. Parecia que as vacas simplesmente se dissolviam no ar. Foi aí que ele começou a ficar com uma pulga atrás da orelha. Algo muito estranho estava acontecendo, e ele sabia que não era coisa normal. Numa noite em particular, ele ouviu barulhos estranhos do lado de fora. Meu tio nunca foi homem de se assustar fácil, mas naquele dia, os ruídos não eram nada comuns. Eram sons de passos pesados, arrastados, como se alguém ou alguma coisa muito grande estivesse rondando o pasto. E tinha mais. O som era seguido por uma espécie de rosnado profundo, quase gutural, algo que parecia vir direto do inferno. Era uma mistura de lobo com algo que ele nunca tinha ouvido antes. Na manhã seguinte, outra vaca tinha desaparecido. Agora, ele tinha certeza de que não era só coincidência ou ladrão de gado. Algo mais sinistro estava acontecendo naquela fazenda. Ele decidiu contar para o dono, que era um fazendeiro já de idade, conhecido por não se impressionar com histórias. O fazendeiro, claro, deu risada. Disse que devia ser algum animal selvagem, talvez um lobo ou um jaguar rondando a área, e que meu tio estava exagerando. Mas o Zé sabia que aquilo não era obra de bicho nenhum que ele conhecesse. Não era só o desaparecimento das vacas, era o jeito como sumiam, e aqueles barulhos à noite. Algo muito errado estava acontecendo. Acontece que naquela região havia uma lenda antiga, algo que os moradores mais velhos costumavam contar, especialmente nas noites de lua cheia. Era a história do lobisomem. As pessoas da cidade diziam que, de tempos em tempos, uma criatura meio homem, meio besta, vagava pela mata à procura de presas. A cada lua cheia, ele se transformava e saía em busca de carne fresca. Mas como sempre acontece, meu tio nunca deu bola para essas histórias. Até aquela noite. Era uma madrugada fria, e a lua estava cheia no céu, iluminando tudo com uma luz pálida e assustadora. O Zé estava no quarto, deitado, mas não conseguia pregar os olhos. O silêncio da noite, que normalmente era quebrado pelo som dos grilos e dos sapos, estava pesado, tenso. Algo estava errado, ele sentia isso. Foi então que ouviu de novo aquele mesmo barulho de antes, mas dessa vez mais próximo, mais nítido. Passos arrastados, rosnados baixos e um som que parecia de algo farejando o ar, como se estivesse caçando. Ele se levantou, pegou a lanterna e a espingarda e saiu na ponta dos pés até a varanda da casa. Lá, no meio do campo, ele viu uma sombra se movendo. Era uma criatura alta, curvada,
com braços longos e pernas poderosas. Tinha um jeito estranho de andar, quase rastejando, e parecia farejar o chão, como se estivesse procurando alguma coisa. Meu tio ficou paralisado. Aquilo não era um animal, era muito maior, muito mais sinistro. Ele tentou iluminar a criatura com a lanterna, mas a luz fraca só deixou a coisa ainda mais assustadora. A sombra se levantou e, nesse momento, meu tio percebeu que os olhos dela brilhavam no escuro, refletindo uma luz amarela, quase como fogo. Aquilo olhou diretamente para ele, como se soubesse que estava sendo observado. Meu tio ficou petrificado por alguns segundos, sentindo o suor frio escorrendo pela testa, e então, de repente, a coisa desapareceu na mata. Na manhã seguinte, mais uma vaca havia sumido. Meu tio estava certo de que aquela coisa voltaria. Ele passou os dias seguintes dormindo mal, sempre com a espingarda por perto e um terço na mão. Ele rezava todas as noites, coisa que nunca tinha feito antes. Mas agora ele estava convencido de que precisava de algo mais forte para enfrentar o que quer que fosse aquilo. Numa noite de lua cheia, a terceira desde que ele começou a ouvir os barulhos, a criatura voltou. Só que dessa vez, ela não ficou no campo. Ela veio até a casa. Ele ouviu os passos pesados no telhado, o som de garras raspando na madeira, como se estivesse tentando encontrar uma entrada. O Zé trancou todas as portas e janelas, sentou no chão da sala com a espingarda em mãos e rezou. A criatura circulava a casa como se estivesse farejando o medo dele. Ele podia ouvir o rosnado baixo, ameaçador, cada vez mais próximo. De repente, tudo ficou em silêncio. Meu tio ficou ali, imóvel, até o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, ele saiu da casa, tremendo, e foi até o pasto. Mais uma vaca tinha desaparecido, mas o pior de tudo era o que ele encontrou nas paredes da casa. Marcas de garras, profundas, arranhando a madeira como se fosse papel. Aquela coisa tinha chegado muito perto. Ele sabia que não poderia ficar ali por mais tempo. Conversou com o fazendeiro e pediu para sair, alegando que não tinha mais condições de trabalhar naquele lugar. O dono, meio incrédulo, acabou aceitando o pedido. Mas até hoje, ele conta que, depois que meu tio foi embora, ninguém mais teve coragem de ficar naquela fazenda por muito tempo. Dizem que, em noites de lua cheia, ainda se ouvem uivos vindo das matas ao redor da fazenda, uivos que fazem o sangue gelar. Meu tio jura de pé junto que o que ele viu foi um lobisomem. E, sinceramente, depois de ouvir essa história tantas vezes, eu não duvido.